Então, o tema de hoje é convivência familiar na pandemia, emoções em jogo. Então, vocês vejam que a gente escolheu uma apresentação com cores bem leves, né? E a gente poderia ter chamado de estresse em confinamento, que seria um título mais tenso, para falar de uma situação que não foi uma situação que a gente esperava viver, mas que a gente está vivendo e tem que se reorganizar, no sentido de que é preciso projetar a vida de uma nova maneira, né? Então, a apresentação sinaliza para isso também. A gente está muito concentrado no computador, as marcações da hora, né, dentro de casas, dá uma sensação muito diferente desse compromisso que a gente teria para sair, para ir à rua, para ver pessoas, né? E não temos uma estrutura dentro de casa para trabalhar, porque a casa seria o lugar, né, de encontro, de refeição, de descanso, de sono, e de repente a gente está fazendo tudo dentro de casa e um pouco essa escada representa isso, né? A gente vai se virando como pode para construir um ambiente que é ao mesmo tempo casa e ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar, estudar e fazer coisas que a gente estava acostumado a fazer na rua, né? Então essa primeira ideia, né, de que estamos vivendo um momento desconhecido e que a gente precisa se adaptar dentro de casa, né? Então, a gente vai falar disso a partir, principalmente, dessa experiência de estar dentro da família, né? Dentro de casa. E, para falar disso, a gente começa falando da questão do clima emocional, né? Essa representação, muitas vezes vocês vão ver imagens, tem alguém com o áudio ligado, se puder desligar. Muitas vezes vocês vão ver imagens de pessoas da família em torno da mesa, então a mesa é um lugar que representa muito essa ideia de onde a gente se encontra e de onde a gente percebe como o outro está, né? Então tem um clima emocional na convivência familiar e esse clima é muito marcado por um tempo, marcado no estilo do relógio, né, das horas que passam, mas também um tempo histórico, né, das experiências anteriores que influenciam a intensidade das emoções que são vividas, né? Então, o desenvolvimento emocional que ocorre a partir do modo como os pais transmitem aos filhos a experiência emocional, ele é muito importante na infância, ele está incorporado nas relações, então as crianças aprendem o que são as emoções a partir dessa experiência, né, nas suas primeiras interações com as pessoas mais significativas, que geralmente são as pessoas da família. Então, basicamente, assim, a predominância da literatura fala sobre a socialização das emoções na infância. E nós sabemos pouco desses processos na adolescência e na adultez emergente, e conhecemos muito mais sobre a importância dessa influência dos pais no clima emocional durante a infância, e uma tendência a interpretar que na adolescência e na adultez emergente o papel dos pais é diminuído, né? Mas o clima emocional afeta todos, tem uma predominância da importância dos pais, mas afeta todos, pais e filhos, e ele está principalmente relacionado às emoções que são experimentadas e as que são evitadas, né? Então, paralelo ao desenvolvimento emocional, você tem o desenvolvimento da regulação emocional. E as pesquisas sobre o desenvolvimento da regulação emocional indicam que tristeza e raiva são as duas emoções mais difíceis de manejar na família. É como se elas estivessem em dois extremos e as famílias tendem a ou evitar ou a estimular mais a expressão dessas duas emoções, né? E é esse contexto familiar que vai afetar o desenvolvimento da regulação emocional a partir desses critérios do que é importante, do que é permitido sentir e expressar emocionalmente. E tem três aspectos importantes que surgem na convivência familiar que afetam o desenvolvimento da regulação emocional. O primeiro deles é a aprendizagem da regulação emocional. A gente pode dizer que a socialização ela não é feita dentro de uma sala de aula em que o conteúdo é transmitido, né, como se fosse
um conteúdo que depois a gente tem que decorar e fazer prova, ela é justamente realizada num contexto de imitação e de observação do comportamento do outro, né? Então, aprender a regular as emoções tem muito a ver com o modo como as crianças veem os principais cuidadores fazendo isso, né? E isso também ocorre por um fenômeno chamado de referenciação social, em que você observa quando seu pai ou sua mãe se aborrece, fica com raiva, que tipo de comportamento ele tem e como ele responde a experiências emocionais intensas ou como ele se relaciona com situações ou com objetos que são causadores de uma experiência emocional intensa. Então, isso vai das coisas mais simples, como sentar para ler um livro e, com isso, demonstrar muito prazer, até falar no telefone com os amigos, ou ir para fora de casa para encontrar pessoas, ou ficar em casa conversando à mesa. Então, tudo isso vai sendo observado como as pessoas estão reagindo emocionalmente, como elas se comportam, né? O outro aspecto que interfere na regulação da emoção são as práticas e os comportamentos parentais, um pouco já exemplifiquei, mas essas práticas e comportamentos, elas não necessariamente são coincidentes, né? Porque os pais podem até, às vezes, indicar algumas práticas como privilegiadas, mas no seu comportamento acabar expressando a emoção de uma outra maneira, né? E, por fim, o clima emocional da família, que é constituído pela qualidade do relacionamento de apego, vou falar um pouco mais adiante, pelos estilos parentais, pela expressividade familiar e pela qualidade emocional do casamento. Então, o que eu estou chamando de clima emocional, ele tem vários parâmetros climáticos, digamos assim, que vão interferir nesse resultado final dessa temperatura ambiente em relação à família. Então, o clima emocional, né, como disse para vocês, ele está muito ligado a essas pequenas interações cotidianas e que trazem uma intensidade, que a mesa é a representação máxima disso, né? E quando os membros da família estão juntos, né? E nesse sentido o clima ele tem uma certa previsibilidade e estabilidade que é dado pelo ambiente, pelo contexto. Então nós almoçamos juntos ou nós fazemos alguma coisa à noite junto quando todos voltam do trabalho, que não é mais assim necessariamente em função do confinamento, né? Tem a ver também com as expectativas parentais e as demandas de maturidade no relacionamento pais e filhos, né? Então, os pais comunicam aos filhos o que eles esperam que os filhos se expressem, como eles esperam que os filhos se expressem no sentido de ter uma maior maturidade, de ser mais adequado para a idade de cada criança e também a partir da cultura desses pais, né? Então, essa expressão das experiências emocionais positivas e negativas ocorre num ambiente de comunicação que indica o que eu posso falar também sobre as emoções. Eu posso falar sobre alegria, mas eu não posso falar sobre tristeza. Eu posso falar que eu fiquei chateado, mas eu não posso falar que eu fiquei com medo. Então, tudo isso vai indicando, né, na experiência de comunicação cotidiana, como a família entende que são as emoções consideradas experimentadas como positivas ou negativas, né? O apego também é reflexo do clima emocional, e o apego é uma qualidade da relação que permite que a criança se sinta segura, ao mesmo tempo para se aproximar dos pais e para se afastar dos pais, no sentido de ir ao mundo e ter experiências diferentes, né? Então, o que a gente chama na literatura de apego seguro seria o apego que daria melhores condições de uma aprendizagem de regulação emocional, porque é um tipo de apego que tem um reconhecimento da experiência da criança, do modo como ela se expressa, validando todas as emoções, não necessariamente uma ou outra, o que dá segurança para essa criança se expressar depois em outros ambientes, como o ambiente escolar ou o ambiente de trabalho futuramente, né?
Então, na literatura também se enfatiza, né, que existe um tipo de estilo parental que é o responsivo, o cuidador, que se expressa com empatia, apoio, validação da experiência emocional dos filhos, e que isso seria um indicativo positivo de um desenvolvimento saudável da regulação emocional, né? Então, essa experiência de regulação emocional que me permite identificar a intensidade de uma emoção e decidir se eu posso expressar, não posso expressar, o que aquela emoção está me comunicando, o que é importante no momento que eu estou vivendo, por que eu estou me sentindo assim, ela é uma experiência principalmente aprendida nas primeiras relações, que logo, lógico que ao longo da vida vai sofrer algumas alterações, né? Então, outro aspecto interessante do clima emocional é que ele está muito vinculado à psicopatologia e especialmente à psicopatologia dos pais, né? Então, uma forte indicação, evidências de que a psicopatologia dos pais afetaria a aprendizagem da regulação emocional de uma forma negativa, por isso se chamaria de desregulação emocional vinculada à psicopatologia, né? Então, as características do pai e da mãe, nesse sentido, têm a ver com as trajetórias de cada um, as patologias que eles desenvolveram, a história da família de origem, ou seja, de onde eles vieram, que crenças eles têm em relação às emoções, do que é permitido ou não é permitido falar ou se expressar. As histórias do casamento, né, desses pais, né, se é o primeiro casamento, se desejaram ter filhos, não desejaram ter filhos, né, se são pessoas mais introspectivas, mais extrovertidas. Então, todas essas características contribuem para o clima emocional de uma forma, a gente pode dizer, hierárquica, numa compreensão em que pai e mãe teriam uma posição importante de definição a respeito desse clima emocional. As características dos filhos também são importantes, senão a gente pensaria que seria uma imposição, como se isso não pudesse ter uma interferência também bidirecional, que seria como os filhos afetam os pais, né? Então, tem até um filme muito interessante que, nesse sentido, que é Precisamos Falar sobre Kevin, que demonstra assim, a trajetória do desenvolvimento de um bebê e a dificuldade de uma mãe criar de um bebê que a gente pode chamar um bebê que tem um temperamento difícil, né? Então, os pais também reagem às características dos filhos nesse sentido, não só em relação às dificuldades de temperamento, como também características de gênero, as trajetórias de desenvolvimento, os problemas de saúde que esses filhos têm. Então, tudo isso também vai afetar a experiência de ser pai e de ser mãe. As emoções que são expressas também no sentido, né, da sua intensidade e da sua quantidade, né? A gente poderia dizer o quanto é permitido expressar emoções positivas, o quanto é permitido expressar emoções negativas e falar sobre elas, né? Então, isso também afeta, assim como os conflitos entre os membros do casal, né? Entre o pai e a mãe, ou entre o pai e os avós, o pai e o sogro e a sogra, a mãe e o sogro e a sogra, enfim, conflitos que ocorrem entre os adultos que a criança observa, que são modos de lidar com a experiência da intensidade emocional e modos de resolver essa situação. Outra, né, forma de afetar o clima emocional no sentido de ter um maior risco de desenvolvimento patológico, né, são os eventos previsíveis e imprevisíveis ao longo do ciclo de vida. Então, a gente pode dizer que, embora a morte seja um evento previsível, a morte representa um momento de ruptura do ciclo de vida e de uma intensidade de uma experiência emocional que precisa ser elaborada para que o ciclo de vida dê continuidade sem nenhuma dificuldade em termos de um bloqueio ou de um impedimento, né? E tem os eventos que são imprevisíveis ao longo do ciclo de vida, que o principal deles que a gente está falando hoje, que é a imprevisibilidade da pandemia e que tem afetado o clima emocional da família. Então, o Fábio vai falar um pouco disso.
né? E antes eu vou só fazer essa diferença entre a adolescência e a adultez emergente, porque até agora eu estava enfatizando mais a questão da infância, né? Mas existem poucos estudos que vão falar disso a partir da adolescência. Os adolescentes, eles têm uma característica diferente das crianças, porque eles expressam seus humores intensos e flutuantes e têm extremos emocionais, e há uma expectativa social que não corresponde à maturidade do adolescente, mas é uma expectativa de que ele deveria lidar melhor com a sua experiência emocional. Então, o adolescente é cobrado para fazer isso, mas ele tem um processo de amadurecimento que ainda precisa se consolidar para que ele possa fazer isso de uma maneira mais efetiva. Em relação aos adultos emergentes, eles também ainda estão em processo de desenvolvimento físico, né? Hoje a gente sabe disso, que até os 30 anos você tem o seu desenvolvimento cerebral, o que vai afetar o modo como você regula as suas emoções, a sua resposta diante dos estresses da vida. Então, desde a puberdade até os 29 anos de idade, há um processo de aprendizagem da regulação emocional que é contínuo e que tem um marco na puberdade, porque a puberdade traz uma transformação física que leva a uma novidade muito intensa em relação à criança, né? Um corpo que já não é mais de infância e passa a ser um corpo estranho para o próprio adolescente e para os pais que observam no comportamento do filho também que começa a mudar, né? No meio da adolescência tem um pico também de conflitos entre pais e filhos, de aumento da ansiedade, porque você também tem aumento da autonomia, que leva a que adolescentes estejam mais vinculados aos seus pares e comecem a corregular, ou seja, comecem a aprender a regular as suas emoções a partir da experiência de estar mais tempo com os seus pares, com seus iguais, né? Então, todo esse aumento de ansiedade que ocorre, né, da adolescência até a adultez emergente, tem a ver com as novidades desse processo de desenvolvimento, que também estão relacionados à construção identitária, em que o adolescente e o adulto emergente necessitam desse espaço externo para se constituir, que tem essas trocas emocionalmente mais acaloradas entre pares e parcerias românticas, né? Mas isso não quer dizer que os pais deixem de ter uma importância na socialização emocional, que continua a ter uma interferência muito grande dentro de casa, como modelo, como referência para os adolescentes e adultos emergentes, até porque há um momento de convivência que é previsível em função de um aumento do investimento na formação escolar ou profissional. Então, os adolescentes e adultos emergentes ficam mais tempo em casa e, por isso, os pais passam a ter também uma importância contínua até os 30 anos de idade. Então, eu vou passar agora para o Fábio. Oi, gente. Primeiramente, queria agradecer a Edna pelo convite aí, por esse tema tão importante, né, Edna? E vocês também, né? Acho que esse tema foi escolhido, não foi numa votação, né? Então, acho que o pessoal deve estar interessado na palestra. Temos 25 participantes aqui. A Edna me convidou, né? Terminei agora o mestrado de Psicologia Social, a Edna foi minha orientadora. E o convite foi mais um pouquinho para eu falar do meu mestrado, né, que trata do tema dos pais com os filhos. Ela até deixou um gancho, né, na apresentação dela sobre isso. E eu busquei tentar adaptar, né, esse tema do meu mestrado com o panorama atual, né, que é esse contexto de pandemia, né, e eu vou tentar falar um pouquinho, fazer um bate-bola entre esses dois temas aqui. Então, eu começo falando, né, eu passo primeiro pelo conceito de família. Antes de a gente falar em convivência familiar, é importante a gente definir o que é família. E é interessante saber também que a família não é um conceito que é natural, que tem um conceito único, né? Ele, ao longo da história, ganhou várias definições.
E atualmente, né, hoje na área da psicologia, da sociologia, do direito, a gente entende a família não só nas relações consanguíneas, mas também nas relações afetivas, né? E isso significa que cada um vai ter talvez uma definição de família diferente, né? Se eu for perguntar para cada um dos participantes o que é família, muito provavelmente cada um vai falar a partir da sua própria família. Então, isso é interessante, né? Porque isso engloba também pessoas que estão no nosso convívio que não são nossos parentes de sangue. Talvez uma tia adotada, um vizinho, alguém que, por exemplo, não considera alguém de relação sanguínea fazendo parte da família. Há uma diversidade muito grande para esse conceito. Cuidadores, né? E para além disso, né, para além da diversidade do conceito de família, existe também uma diversidade de arranjos familiares, né? Vocês podem ver aqui nesse gráfico à esquerda o resultado do último censo, né? A comparação de 2000 com 2010. O censo é realizado de 10 a 10 anos. Eu não sei como é que isso vai ser realizado nesse ano de 2020, né, com essa pandemia, mas aqui dá para ter uma noção de alguns arranjos diferentes, né? A gente tende a associar aquela noção de família, a família nuclear, né? Que é aquela família dos comerciais de margarina, que é mãe, pai, filho e filha, né? Numa mesa, ao redor, todo mundo feliz. E tende a associar isso como um padrão de uma família feliz. Mas existe uma diversidade de arranjos muito grande, né? E vocês podem perceber aqui no gráfico, por exemplo, o casal com filhos, que é o terceiro, ele continua sendo maior, mas ele houve uma diminuição para 2010, né? Enquanto outros arranjos, aqui você vê o último, outros, né, que são tanto variáveis que a gente não consegue definir todos num gráfico. Eles têm aumentado, assim como a mulher sem cônjuge com filhos, também, né, a mulher que cria os filhos sozinhos tem aumentado. Casal sem filhos tem aumentado, seja por uma escolha, né, de poder se juntar sem ter filhos, ou pelos próprios filhos que saem de casa e deixam os pais lá. E essa diversidade de arranjos, ela também tem diferenças de acordo com o contexto social, né? Hoje a gente sabe que a literatura era muito focada em famílias de classe média, a literatura de família, mas a gente busca sempre abarcar vários contextos sociais e entender que as famílias são diferentes. A literatura indica que as famílias de mais baixo poder aquisitivo, por exemplo, elas tendem a se reagrupar mais, né, no mesmo terreno, na mesma casa, buscando justamente essa proximidade afetiva, essa ajuda financeira. Então é preciso considerar isso também para entender os arranjos familiares e essas diversidades. Uma outra coisa também são os papéis, né? Antigamente se falava papéis, hoje não é muito mais utilizado esse nome, porque parece uma coisa muito rígida. A gente fala mais de funções familiares. Então, os pais têm uma função, né? Eles também têm uma função enquanto pares, né? Enquanto marido, mulher, enquanto um casal, né? Independente da forma de casal, casais homoafetivos também não tem essa definição de homem e mulher. E os cuidados com filhos e afazeres domésticos, a gente ainda encontra essa diferença de gênero, né? Por mais que isso ao longo da história tenha cada vez melhor, né? Mudando, e seja reconhecido o papel diferente da mulher em várias áreas de atuação, ainda muito comum, né, principalmente no Brasil, essa diferença de gênero nos cuidados com os filhos, né, e nos afazeres domésticos. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também ao longo da apresentação e de como isso também é afetado pelo contexto da pandemia. Aqui, então, eu busquei trazer alguns estressores familiares, né, que são comuns ao enfrentamento do coronavírus. Elas são coisas que não são isoladas, então essa listagem aqui, ela é mais uma listagem acadêmica, né, de poder mostrar, mas elas se interrelacionam, né? A gente vive isso tudo ao mesmo tempo, alguns pedaços mais, outros menos. Por exemplo, e outros também que não estão aqui listados, né? Por exemplo, o confinamento da família no mesmo espaço por muito tempo é algo que a pandemia trouxe, né? A gente estava habituado com uma rotina de
cada um ter seu tempo de trabalho, de escola e, de repente, ter que se reorganizar, né, no mesmo espaço, todo mundo junto, como isso, né, deve estar sendo estressante para as famílias. Uma outra coisa que acontece também é o isolamento de outros familiares, né, e amigos, né, perda do apoio social. É o que a pandemia, que todo mundo podia fazer reuniões em casa, hoje a gente tem um pouco mais de receio, né, por conta do contágio. Então, por exemplo, um avô, uma avó que costumava vir cuidar das crianças, tem que ficar mais isolados. Os amigos, né, que sempre estão presentes, vizinhos, isso acabou perdendo essa proximidade física. E, né, também a gente teve uma perda do apoio social, porque as instituições também pararam, né? Então, a comunidade, por exemplo, que dava apoio no cuidado de um parente, ela também está se isolando. As instituições que ajudavam, né? Podemos pensar, por exemplo, numa creche que cuidava dos filhos enquanto os pais estavam no trabalho, as creches não estão funcionando. Então, também existe essa perda do apoio social. Outra questão também que acontece com a pandemia é o aumento da ansiedade por si só, né, com medo do contágio do vírus, e a preocupação com os familiares, né, em geral, mas o grupo de risco, né, aqueles, por exemplo, os idosos, eles oferecem uma preocupação maior e isso pode levar ao aumento da ansiedade. Então, todas as rotinas, questão de sair de casa, a preocupação de ter a higienização, né, de isolar os membros mais idosos, de não deixar que eles saiam de casa. Lembra que no início da pandemia a gente brincava, né? Os velhos estão tudo indo para a rua. E tem essa preocupação e esse medo maior, né? Com o coronavírus. Outra coisa que acontece muito é a sobrecarga em uma pessoa, né? E aí tem aquela questão das diferenças de gênero, que na maioria das vezes sobrecarga na mulher, né? Nos afazeres domésticos e no cuidado com os filhos. Também posso acrescentar aqui cuidado com os pais idosos quando eles moram juntos, né? Além disso, com a conciliação do trabalho, muita gente teve que adaptar a rotina do trabalho para o home office e ainda com tudo isso as escolas dos filhos, né? E é um cenário completamente enlouquecedor para todo mundo, né? Eu trabalho na UERJ também, eu vejo como as pessoas têm que dar conta do trabalho e da criança que está tendo aula às 7 horas da manhã e são mais de um filho, às vezes cada um não tem computador suficiente. É uma coisa bem difícil de lidar, além né, de fazer comida, de arrumar a casa, isso tudo, se tiver uma sobrecarga em uma pessoa só, realmente é muito complicado. E também pode ocorrer, né, além da crise do vírus, temos também uma crise econômica. Então, não é incomum a gente ter uma perda do trabalho, né, ser demitido, perder a renda, que isso vai causar mais transtorno ainda no convívio familiar. Ou seja, é um cenário, né, que tem vários estressores no convívio familiar. Pode passar, Edna, por favor. Vou falar um pouquinho da convivência dos pais e filhos, aí entrando um pouquinho mais no meu tema de mestrado, né? Porque, como eu falei, de pais e filhos, né, de filhos que não saíram de casa, né, como uma tendência não só no Brasil, mas mundial, né, filhos, tanto os adultos emergentes como adultos. Eu peguei uma faixa etária de 25 a 35 anos. Então, eu vou falar um pouquinho de como há uma mudança natural na relação dos pais e filhos com o estado de desenvolvimento. Então, aqui à esquerda, vocês podem perceber que tem uma setinha de pais para os filhos, que representa justamente os pais como um modelo a ser seguido, né, de passar os valores, de educar os filhos, de ter uma hierarquia, uma disciplina. Ao longo do tempo, que é representado por esse pais e filhos aqui embaixo, com setinha indo e voltando, isso representa mais um estágio em que os filhos, né, crescem, se tornam adolescentes, adultos emergentes e adultos, né? Então há uma inversão e os pais tendem a diminuir um pouco essa disciplina, essa hierarquia, a comunicação fica um pouco mais horizontal. É um momento difícil, né, também para ambos, porque é uma mudança de cenário também. E no último estágio aqui temos filhos com os pais invertendo, né? Quando os pais ficam idosos, é muito comum dos filhos
cuidarem dos pais idosos, né? Então, você vê que, de acordo com o desenvolvimento, acontece isso. Pode ficar aí, Edna. Convivência e conciliação, porque o que isso traz de diferente para o nosso contexto, com a pandemia? Com o confinamento, pode haver, né, e provavelmente há, necessidade de novas regras e de negociações no âmbito da casa, né? Então, essa lida dos pais com os filhos, com esse novo tempo, com o confinamento que já por si só é estressante, né, o mais tempo de convivência, isso vai levar realmente, sem dúvida, a novos conflitos também. E isso também tem uma influência no estado emocional de cada um dos membros, né? A gente entende a família, a Edna falou um pouquinho antes, como um núcleo onde há interdependência, né? Por exemplo, se a gente vê um filho muito nervoso, ou um pai muito nervoso, uma mãe muito nervosa, dentro do contexto da família, isso tende a reverberar em torno da família. E o medo do contágio faz isso também, né? Então, as emoções, elas meio que são contagiosas, né, dentro da família. E aí, essa conciliação entre individualidade e proximidade, que eu vou falar um pouquinho mais no próximo slide, ela também se torna um pouco problemática. Pode passar, Edna. O que é essa conciliação de proximidade e individualidade? Eu trago para vocês um conceito do autor que eu usei no meu mestrado, que é o Bowen, que se chama diferenciação de self. O que é isso, né? Diferenciação de self é um conceito em que cada membro da família tem um nível de diferenciação de self, né? É uma força que todos nós temos e que nós temos que equilibrar entre a proximidade com a família, do afeto, das relações, que são muito importantes para a gente ao longo de toda a vida, com o desenvolvimento da nossa individualidade, né? Então, quando criança, a gente tende, por exemplo, a ter uma diferenciação de self muito baixa em relação aos pais, né? Eles são nossos modelos. E com o desenvolvimento, a gente ficando mais crescido, adolescente e tal, a gente tende a caminhar um pouquinho mais nessa seta aqui em relação à individualidade. E é um conceito que, ao mesmo tempo, ele é intrapsíquico, né, que ele trata de você com você mesmo e de você com os outros, que é interpessoal. Então, intrapsíquico, né, a gente aprende a lidar com as nossas emoções, a se regular e também a fazer escolhas mais baseadas na razão do que a emoção. A gente reconhece as nossas emoções e, se a gente conseguir fazer esse equilíbrio, né, de entender as emoções e fazer escolhas mais baseadas na razão, a gente está caminhando um pouquinho também mais em torno da individualidade. Na parte interpessoal, também a preservação de uma autonomia diante da família, né? A gente tem a relação emocional com a família, mas a gente também, ao longo, começa a desenvolver, né, uma maturidade, uma autonomia, e precisa lidar, né, justamente com essa conexão sem perder a individualidade. Isso acontece muito nas etapas de adolescência e adultez emergente. E aqui eu coloquei até uma observação. A gente fala de proximidade e a proximidade é emocional. Ela é diferente de uma proximidade física. Embora, né, a proximidade física favoreça uma relação melhor, é possível as pessoas, por exemplo, uma família romper e continuar afetada emocionalmente mesmo à distância. Então, são coisas diferentes, mas que têm uma relação entre si. Pode ir, Diana. Aqui é uma proposta, né, de escala de diferenciação de self com esse autor, e ele coloca que nós, né, andamos nessa seta com alta diferenciação de self, que quando a gente consegue criar uma autonomia, tomar decisões mais autônomas, se responsabilizar por elas, a gente consegue criar mais vínculos e manter as relações saudáveis, até porque a gente consegue ter uma individualidade própria, né? Uma autonomia e um posicionamento mais demarcado de si próprio, de entender que você é um ente diferente da sua família. Já uma pessoa que tenha baixa diferenciação de self, ela tem algumas características como vulnerabilidade, uma autonomia menor, né? É muito comum ter sentimento de culpa nas decisões,
para tomar decisões, ela sempre é influenciada pelos outros, né? E dentro da família está sempre buscando entender como é que meu pai vai pensar disso, minha mãe vai pensar disso, meu irmão vai pensar disso. Há uma ansiedade de separação, né? Então as pessoas não conseguem ficar muito separadas por muito tempo sem, né, essa preocupação, essa culpa, e uma dependência emocional, que são manifestações de que a pessoa não consegue lidar com sua individualidade. E cada membro da família possui um nível de diferenciação de self, que ele não é estático, ele varia ao longo da vida, né? E que ele também está relacionado a um sistema de afetação emocional transgeracional. Ou seja, do mesmo jeito que os filhos têm uma diferenciação de self em relação aos pais, os pais também têm em relação aos seus próprios pais, né? O modo como cada um lida com isso, ele é projetado na geração seguinte para os filhos e também nos pares, né? Eu posso exemplificar isso de uma forma mais clara, aquele casal que não consegue fazer nada um sem o outro, né? É um casal que está sempre tendo dificuldade de lidar com sua própria individualidade. E os seus filhos também provavelmente vão ter um nível de diferenciação de self baseada nesse modelo. Pode passar, Edna. E aqui eu vou falar um pouquinho do meu projeto de mestrado, né? Eu pesquisei filhos entre 25 e 35 anos que continuam a morar com os pais, né? Existe na literatura um certo negativismo nessa situação, como se isso fosse um bloqueio do desenvolvimento, né? Como se os filhos fossem maturos, cômodos com essa situação. E a literatura fala um pouquinho disso, a mídia, né, bate muito, tem vários programas, novelas, filmes que falam disso, e a gente também tem que pensar que não é necessariamente isso. Então, minha pesquisa foi justamente nesse sentido, que os filhos, né, eles não necessariamente, minha hipótese é que eles não necessariamente, morando com os pais, teriam um nível de diferenciação de self diferente. Então eu pesquisei, né, uma pesquisa mista, pesquisei 46 pais que moravam com os filhos entre essa idade, 25 e 35 anos, e filhos que não moravam mais com os pais, que já tinham saído de casa, 47 filhos, e os resultados que eu encontrei que o número não foi diferente, né? E isso sugere que os filhos conseguem desenvolver emocionalmente essa autonomia mesmo ficando com os pais. Ou seja, isso não é um bloqueio de desenvolvimento. Para além disso, né, a gente percebeu, né, além dos questionários que a gente aplicou para essas famílias, a gente fez entrevistas também, né, com 2 famílias, e a gente percebe que há benefícios mútuos com essa convivência prolongada também, né? Principalmente o suporte afetivo, né, de um com o outro, pais e filhos, e financeiro, né, principalmente com os filhos. Hoje a gente sabe que é complicado, né, na nossa economia tem uma crise aí institucional mundial, que é muito difícil alguém com essa idade poder ter dinheiro de conseguir uma independência, né? Mas que a gente entende, né, e percebeu também na pesquisa que pode haver dependência emocional também nessas famílias, caso haja esse baixo nível de diferenciação de self entre os membros. E também que a saída de casa dos pais não é uma decisão simplesmente que tem que tomar baseada na idade ou, né, ou baseado numa questão emocional, mas ela é bem complexa, né? Ela tem cunho psicológico, sociológico, financeiro, entre outras dimensões, né? A nossa cultura, por exemplo, é diferente de uma cultura norte-americana, em que é comum que os filhos, né, tenham mais apego com os pais, eles não são expulsos aos 18 anos para estudar, né? Inclusive nos próprios Estados Unidos acontece um cenário que os filhos têm saído, mas têm voltado, que a gente chama de geração boomerang, né? Então isso acontece de uma forma diferente de acordo com a cultura, e a gente percebe também, né, que o cenário, o contexto social demográfico, ele também favorece a que isso aconteça, que os filhos continuem a morar com os pais. Hoje a gente não tem uma pressão para casar tão cedo, mesmo em famílias em que isso era comum nas gerações anteriores. A gente entende que o casamento, né, ele pode ser adiado para até que dê tempo dos 2
terem condições financeiras de bancar uma casa. Isso não existe uma pressão tão grande da família, embora isso ainda seja desejável, né? O trabalho hoje adquire um status central, né, com tanto desemprego. Então, a ambição no trabalho de conseguir um bom emprego, que pague bem, que tenha um valor para a pessoa, né? E a escolaridade também, para você conseguir um bom status no trabalho, você às vezes precisa, né, investir numa formação, com faculdade, uma pós-graduação. Então, isso tudo favorece também para que os pais e filhos mantenham essa convivência por mais tempo. Claro que isso também é necessário levar em consideração a questão socioeconômica, né? Muitas famílias não têm esse privilégio de poder arcar com uma pós-graduação, de conseguir passar no vestibular, né? Então, essas ambições em relação ao trabalho vai variar também de acordo com o contexto de cada família, de cada indivíduo. E aí eu apresento algumas reflexões, né, de como que essa dinâmica familiar e os estressores que eu falei lá atrás, né, do outro slide com o coronavírus, algumas coisas que a gente pode refletir, né? Eu acho que a gente vai ter um tempinho depois para conversar, né? Eu fico até curioso de saber como é que vocês têm lidado com a família. Muitas pesquisas, né, de mestrado, de doutorado, tiveram que se adaptar a essa rotina. Eu mesmo tive que apresentar o meu mestrado, né, em casa, com o auxílio do Skype. E as pesquisas também que tinham temas, né, de fazer pesquisa fora também tiveram que se adaptar a esse contexto. E assim como as famílias. Então, a gente busca algumas reflexões, a própria psicologia, a sociologia tem buscado entender como que a pandemia tem afetado essas famílias também, né? É um negócio muito novo para a nossa geração. Então, voltando a essas reflexões, deixa eu beber um golinho d'água aqui. Quando a gente fala do confinamento da família, né, que por si só um confinamento já é ruim, né, ficar preso num espaço, embora a gente, né, possa sair com máscara para o mercado e tal, alguns têm que trabalhar. Esse espaço, por muito tempo, ele leva a umas diferentes, né, negociações sobre o espaço, sobre o tempo, sobre as rotinas, as regras de casa, né? Aquela relação entre pais e filhos que estava bem orientalizada, às vezes pode voltar, né, aos pais querer exercer aquela disciplina mais rígida, né? As formas de comunicação também podem ficar mais agressivas. Isso favorece, inclusive, o aparecimento da violência doméstica. Algumas pesquisas, né, têm relatado um aumento, infelizmente, da violência doméstica. E isso também, em relação ao meu tema, por exemplo, que esse respeito à individualidade, à privacidade, isso também tem impactos, né, nessas negociações de como isso vai se dar com esse tempo muito junto da família. Uma outra reflexão, a diferenciação de self também, esse isolamento de outros familiares, ele, né, apesar de afetar quem está morando mais junto, ela afeta também emocionalmente a família que está separada. Hoje a gente consegue minimizar isso com o auxílio da tecnologia, né? É importante manter o contato afetivo com os avós que estão distantes, com os amigos, né? Eu mesmo tenho me relacionado bastante com os meus amigos por reuniões de Skype. Às vezes é chato, né? Porque você fica o tempo todo, trabalha por isso, faz reunião por aqui, é tudo pela tela, mas é uma possibilidade de a gente manter esse contato afetivo que está sendo impedido com essa pandemia. E a família, né, que está aqui nesse ambiente próximo, ela acaba aparecendo como maior suporte emocional, mas ela pode também ser o contrário, né? Então, você não aguenta mais ficar em casa com meus pais, com meu irmão, com não sei quem. Então, isso pode também ter um efeito contrário se você não tem uma válvula de escape. Outros desafios da diferenciação de self aumento da ansiedade e preocupação com os familiares e grupos de risco. Eu tinha falado anteriormente, mas esse risco de contágio com os grupos, eles precisam ser estabelecidos, né? Isso é muito complicado também. As negociações nas famílias, em relação à sobrecarga que eu falei também, isso, se ficar em uma pessoa só da família, com certeza aquela pessoa vai explodir em algum momento, né?
A regulação emocional precisa ser muito forte, mas as famílias precisam negociar essas funções, né? Não dá para ficar uma pessoa só tendo que lidar com tudo, enquanto o outro está em casa lendo jornal, por exemplo. E isso também tem um impacto nos filhos mais novos, né? Na medida que, né, existe essa questão da individualidade dos filhos, eles normalmente buscam, mas agora é um cenário novo, então isso também vai ter impacto de como esses filhos vão se desenvolver presos em casa, e como os pais vão poder dar autonomia para os filhos, à medida que eles não tenham tantos modelos lá fora, né? A gente não está tanto tempo, está 5 meses, mas é um tempo razoável no desenvolvimento de uma criança também lidar com isso, né? Adolescentes e todas as outras faixas etárias. Perda de trabalho nem se fala, imagina você né, ter sua renda, que você conta com ela, de um dia para o outro você não ter mais ela. Né? Isso com certeza vai aumentar os conflitos e desencadear questões de saúde mental. A Glória fez uma pergunta aqui, estou olhando aqui, né? Muito interessante sua pesquisa, obrigado, Glória. E os resultados apresentados. Tem uma dúvida, dessas famílias pesquisadas, apareceram casos conflituosos, ou seja, familiares e filhos em conflito por residirem todos juntos, conflito pelas razões da idade avançada do filho, dependência financeira, uma situação compulsória por parte dos genitores aceitando seu filho. A gente percebe que há conflitos, sim, que com a família existe, mas não necessariamente em razão da idade, né? O convívio, na maior parte das vezes, foi tido como muito saudável. Mas existe uma questão, principalmente por parte dos filhos, né? Uma questão de uma sensação de baixa autoestima por não alcançar aquele status, né, que até socialmente a gente tem, né, como uma pressão de estar com uma idade de 30 anos e não ter a possibilidade de se bancar. Mas os genitores, né, pelo menos nas famílias que a gente pesquisou, eles lidam com isso de uma forma muito positiva, né, aceitando, gostando desse convívio e sem, né, desejando que os filhos consigam essa autonomia, mas sem dar uma pressão para isso, né? Eu imagino que outras famílias vão ter casos diferentes, né? A gente não pesquisou muitas famílias assim para poder estabelecer uma generalização. Mas o cenário que a gente encontrou melhor foi um convívio muito positivo entre pais e filhos. Acho que agora é Edna, né, Edna? Sou eu, estou aqui. É que eu Beleza. o sol. Então, terminando, né, a gente vai falar um pouco de tudo isso que a gente falou, né, que são situações difíceis que a gente está vivendo agora, e também a própria temática da convivência familiar, os estudos sobre família, clima emocional, regulação emocional, corregulação, são temas complexos, assim como também a diferenciação do self, e o que a gente quer chamar a atenção é justamente como esse é um momento de oportunidade para intimidade e aprendizagem. Então, é nesse sentido que eu vou terminar falando, né, de como que a gente pode fazer isso, né? De tudo isso que a gente falou, eu vou tentar destacar alguns aspectos, né? Primeiro é que, embora haja uma importância, uma relevância do modo como os pais lidam com as emoções, ao longo do desenvolvimento, né, e principalmente da fase da adolescência para a adultez e a vida adulta, a influência dos filhos tende a aumentar, como o Fábio falou. Então, essa responsabilidade fica dividida e a gente não pode mais atribuir aos pais somente esse processo de regular emoções da melhor forma possível. Então, a gente tem que ter muito cuidado também para não culpabilizar os pais, porque na sua complexidade a gente precisa entender que os pais aprenderam a lidar com as emoções a partir dos seus próprios pais ou dos seus
principais cuidadores. Então, isso é algo que vem sendo transmitido de geração em geração, e a responsabilidade de cada um, ao perceber que há problemas né, nesse lidar com as emoções, é poder encontrar outras saídas, outras formas, outras estratégias, né, de se expressar emocionalmente e elaborar as suas emoções. Então, uma das formas de fazer isso, eu acho que na pandemia é uma oportunidade, é pela conversa, né? A conversa em que cada um pode falar como se sente, nomear suas emoções, aceitando as suas próprias emoções e aceitando as emoções do outro. Isso propicia que haja uma corregulação, né? E isso ajuda também que haja maior intimidade. Eu conheço mais a outra pessoa se eu dou espaço para ela falar dela a partir do modo como ela se sente, né? E isso faz com que essa aceitação da experiência emocional do outro crie um ambiente facilitador da construção identitária. Então, eu me sinto confortável para ser eu mesma à medida que eu tenho um ambiente, um contexto relacional que aceita a minha experiência emocional e me ouve e me acolhe, né? E é claro que, à medida que isso se torna mais conflituoso, mais intenso, mais difícil de lidar, é preciso consultar especialistas. Então, é, a gente quer sinalizar também para a importância, né, da complexidade de tudo que a gente está falando, é que às vezes é preciso pedir ajuda, e há psicoterapia de família, há grupos multifamiliares, que nesse momento da pandemia se tornam um pouco mais difíceis de acessar, mas existem algumas possibilidades e é uma experiência muito boa você poder ser acolhido enquanto família, que é diferente de uma terapia individual, né, em que todos estão implicados e têm a oportunidade de se conhecer e não somente identificando um problema numa única pessoa. Então, nós somos também um grupo de terapeutas de família, pessoas que trabalham com família. Eu sou supervisora no SPA de uma equipe que atende famílias, mas nesse momento a gente não está recebendo, mas estamos avaliando como que a gente pode fazer de alguma maneira pela internet alguns grupos multifamiliares, e quem se interessar acompanha, que a gente vai divulgar, né, o que a gente pode fazer nesse sentido. Então, outra forma de pensar tudo isso que a gente falou, a gente sempre traz aqui algumas dicas, são os filmes, né? O Capitão Fantástico, que é uma família bem diferente, até no sentido do modo como ela lida com a estrutura social, o contexto mais amplo, né? Então, indica que há diferentes formas de ser família, sim, é possível. Meu Bebê, que é um filme francês que fala de uma relação mãe-filha e da dificuldade muito presente de que uma mãe aceite que a sua filha cresceu, né? Então, é uma comédia francesa, é um filme leve, né? Como os Nossos Pais já é um filme brasileiro mais denso, que também fala de uma relação mãe-filha, mas por um viés mais conflituoso e por um estresse de uma intensidade um pouco maior. E esse é o livro que eu organizei com a professora Maria Lúcia. Então, é um livro que tem vários capítulos sobre relacionamento pais e filhos, da adolescência para a vida adulta, em que a gente trabalha várias temáticas que foram anunciadas aqui, como a construção da identidade, o clima emocional, o desenvolvimento emocional na relação pais e filhos, a questão da conjugalidade também, como que a conjugalidade afeta a parentalidade, por sua vez, vai afetar o modo como os pais lidam com seus filhos, as diferenças econômicas também entre classes sociais. Então, são vários capítulos meu, da Maria Lúcia, com alunos nossos, né? Então, uma outra coisa são as referências que a gente utilizou aqui hoje, né, para falar com vocês. E nós estamos fazendo, assim, estamos nas redes, para quem quiser acompanhar a gente ainda não acompanha, né, no Facebook, no YouTube e no Instagram, sempre Dera UERJ, né? Dera YouTube,
para vocês encontrarem a gente nas redes. E agora também a gente está começando uma pesquisa que é justamente sobre convivência familiar e regulação emocional na pandemia. Então, toda essa temática que a gente conversou aqui hoje, ela se apresenta nessa pesquisa com algumas questões, com instrumentos que a gente vai avaliar essa situação como ela está ocorrendo hoje na pandemia. Então, são 2 protocolos para mães e pais a partir da puberdade até o final da adultez emergente, ou seja, mães e pais cujos filhos estejam entre 10 e 29 anos podem responder, e os filhos também entre 10 e 29 anos podem responder essa pesquisa, que a gente acredita que vai ajudar a gente a pensar melhor o que a gente está vivendo agora na pandemia. Então, o link, vocês vejam que a gente fez de uma forma para tentar facilitar, é só digitar bit.ly/convivência familiar. MP é mãe e pai, e o outro, convivência familiar, filhos, tá? Mas, de qualquer forma, a gente também vai divulgar nas redes e por e-mail. Então, é isso. Agradecemos vocês estarem aqui com a gente mais uma vez e vamos conversar sobre o que a gente apresentou. Se tiverem dúvidas, comentários. Tem mais alguma coisa escrita no chat? Teve uma pergunta aqui, Edna, da Vanessa. Sim. Como ajudar os adolescentes que parecem estar se afastando do social? Quer responder essa aí, Edna? Sim, vou responder. Assim, as perguntas são sempre muito densas, demandam um tempo de reflexão e de fazer mais perguntas. Então, eu sempre respondo imaginando o que a pessoa quer saber, mas à medida que eu vou falando, a Vanessa pode até dizer se é nesse sentido que ela está falando, né? Porque existe uma questão que a gente mencionou aqui também, que é do temperamento, né? O temperamento, ele é também uma forma da gente entender como as pessoas se relacionam com o outro, né? E na adolescência isso vai se intensificar. Então, se o adolescente ele é mais introspectivo, ele atende a um afastamento social. É claro que a gente pode pensar, mas o desenvolvimento do adolescente ele deveria estar ampliando a rede social dele e se comunicando mais e frequentando mais os grupos, mas é preciso compreender se ele encontrou esse grupo, no sentido de ter um grupo onde ele possa construir a identidade dele, um grupo de pares e afins, né? Ou se também tem uma questão de um movimento introspectivo, com alguns hábitos que são mais de ficar em casa, né? Como o da leitura, o do videogame, mas que a gente precisa avaliar, assim, seria perguntar, isso é uma situação que deve preocupar, isso é uma patologia? É preciso avaliar a situação de cada um. Nesse caso, é preciso entender como é que é esse adolescente para a gente saber se é uma situação para preocupar ou não, ou se isso teria a ver mais com uma expressão do temperamento, né, que está em construção e tende a um isolamento maior, né? Sim, da infância para a adolescência muda a expressão disso, porque o temperamento é alguma coisa que a gente recebe biologicamente, a gente não escolhe, né? A gente não faz assim, eu quero ser uma pessoa animada e feliz, extrovertida, contando piada para todo mundo. Não, a gente não faz esse tipo de escolha. A gente vem com uma carga, né, uma herança que vai identificar um tipo de temperamento, e, ao longo da nossa trajetória, isso vai sendo trabalhado como uma expressão de si, isso tem a ver com a construção da sua pessoa, né? Então, não é assim, o temperamento define tudo, né? Então, uma pessoa que tende mais à introversão pode, ao longo da vida, encontrar formas de expressão que são movimentos dessa pessoa para fora, né? No sentido dela se expressar, ser mais extrovertida, e a adolescência pode mudar, na vida adulta pode mudar também, isso depende também da atividade profissional, por exemplo, né? Se a atividade profissional demandar que ela
tem uma outra forma de expressão, esse temperamento vai ser trabalhado e vai ser modificado, né? Aí a outra pessoa fez uma pergunta aqui. Apesar de o isolamento trazer dificuldades reais para o convívio, podemos dizer que ele vem também mostrando a qualidade das relações familiares? Digo no sentido de que parece que as atividades não poucas em que estamos envolvemos nos distrai, nos engana quanto às nossas relações. Sabe como? Eu posso morar com você, desde que não fiquemos muito tempo juntos. Eu acho que pode ser que a gente viva experiências positivas também nessa situação, não tem que ser tudo ruim, né? Pode ser um momento que a gente se dê conta, aquele estilo de vida, de trabalhar loucamente, quase não se vê em casa, só chegar em casa para dormir, eu vou chegar à conclusão agora, a pandemia, que eu não quero mais isso, eu quero ter um espaço maior dentro de casa, de convívio, né? E isso ser uma oportunidade nesse momento. O que você acha, Fábio? Eu achei bem legal a pergunta, porque traz uma outra face, né, para a convivência Uhum. familiar na pandemia, uma face mais positiva, né? A gente já falou tanto dos problemas que podem acontecer, mas existe sim a possibilidade da família poder, né, se reorganizar, né, dentro de tudo isso que está acontecendo, e alguém que, por exemplo, que não tinha um contato com os filhos, né, os pais viviam trabalhando, hoje dentro de casa podem ter mais tempo, né, para brincar com seu filho, para poder conversar com ele e se reinventar também, né? A gente mudando nossas rotinas, tendo esse convívio mais próximo, é possível sim ter uma relação mais positiva. Achei legal Sim. esse direcionamento aí. E essa é uma das perguntas que está no nosso protocolo, da pesquisa que a gente está fazendo agora, né? Que a gente pergunta sobre os eventos estressantes, negativos, e os eventos positivos também, né? O que mais? O chat não tem mais movimento. As pessoas estão silenciosas. Eu acho que eu acho esse tema bastante comovente. Acho que ele mexe com a gente. Eu não sei se vocês estão tendo essa experiência aqui enquanto ouve a gente falar, né? Se vocês estão tendo ideias, imagens, lembranças, pensamentos, reflexões muito ligados à experiência que cada um tem de família. Então, podem até sinalizar. Vocês estão tendo? Pode usar a reação. Sim. Estão tendo esse tipo de experiência? Estou sentindo alguma coisa enquanto eu ouço essa temática da família? Ninguém reagiu. Socorro. Estamos sozinhos, Fábio. Bom. Bom. Estão começando a reagir. No chat também respondendo sim e sinalizando, né? Família é alguma coisa muito importante na vida da gente, né? Então, independente da idade, a gente vai ter essa relação de intensidade emocional com as pessoas que nos criaram ou com as pessoas que são do nosso convívio mais íntimo, né? Então é alguma coisa assim muito importante que mexe. Por isso que a gente pode até esperar um pouquinho, Fábio, para ver se o pessoal, né, consegue falar alguma coisa. Teve uma pergunta da Glória aqui, ó, que ela fala, não sei se foge do tema da live, mas como lidar com crianças e jovens que sofrem bullying na escola e agora pelo isolamento social que o impede de ir à escola, né? Tanto tempo isolamento livre da situação, como lidar, agir nesse futuro retorno. É complicado mesmo. Talvez nesse momento tenha sido até um alívio, né, para uma pessoa que sofre bullying. Né? A escola também não é um espaço só de aprendizagem, é um espaço de socialização. Né? Uhum. Então, talvez para essa pessoa que sofra bullying na escola, para ele tenha sido muito bom sair e gera ansiedade, sim, um retorno. E o bullying é uma questão bastante complicada, né? É uma questão que tem que ser lidado com bastante cautela, de conversar com todo mundo, os envolvidos, que praticam bullying também, né? E até contar com o apoio da psicoterapia também, dependendo da situação, né? Sim. O bullying também é uma questão social, né? No sentido de que
aquilo que é destacado como uma característica que você pode ser perseguido porque você tem uma marca física, ou porque você é obeso, ou porque você não tem a beleza estética hegemônica, ou seja lá pelo que for, tudo isso é definido socialmente, são os valores do grupo, né? Então, os adultos em torno, é isso que a gente estava falando desde o início, os adultos em torno vão dar essa matriz do que é válido em termos de emoções e como que você vai expressar. Então, se você é uma criança que acha que tem o direito de perseguir o outro, de maltratar o outro, muitas vezes isso tem a ver com o contexto de adultos onde essa criança se insere, né? É claro que, como eu falei também, a gente tem que pensar as características da criança, né? Mas a gente tem que olhar também com cuidado. Se falar preocupação com retorno, não é só do indivíduo, mas o retorno para esse contexto, como trabalhar esse contexto para receber pessoas que são diferentes, né? A Vanessa falou que está muito preocupada com a filha de 12 anos e que o tema está fazendo pensar, né? E a Érica comentou agora que vi que a digitação foi cheia de erros, perdão. Não tem problema. Deu para entender, o importante comunicou. Não, eu imagino que as preocupações em relação aos seus filhos, assim, né? Quem está assistindo e está pensando nos seus filhos, são preocupações assim que, além de serem somadas, né, nessa fase da adolescência, do TES emergente, como eu falei, que tem um aumento de ansiedade, é esperado que isso aconteça, em função da transformação dessa pessoa, que é o filho, né? Tanto transformação física, emocional, identitária, né? Além disso, você tem essa quebra, essa ruptura no que é o grande evento da vida do adolescente, que é a escola, né? A escola passa a ser a instituição mais importante na adolescência e hoje não tem mais. Quer dizer, o computador, as conversas online não vão substituir isso, né, que o Fábio também chamou a atenção, para a importância da escola como uma instituição de socialização, né? Então, isso está muito difícil mesmo. É muito difícil a gente pensar como é que vai lidar com isso, o que a gente faz, né? Oi, gente, Maciel aqui, tudo bem? Oi, Fala, Maciel, tudo Marcel. bem? De novo, Fábio, tudo bom? Bom te ver, hein, Beleza? cara? Então, eu queria comentar algumas coisas aí. Achei interessante aquela questão ali que a Erika colocou há um tempinho atrás, né? Sobre essa situação de estar expondo ali a qualidade das relações. Então, acho que isso é uma coisa interessante de se pensar, não é? Porque normalmente as pessoas têm uma rotina, geralmente ligada a trabalho e estudo, não é? E as pessoas ficam um certo tempo separadas, às vezes se veem no fim do dia ou convivem mais no fim de semana. E agora, de repente, por muitos estarem aí em casa, né, por mais tempo, aí às vezes elas começam a reparar, né, em problemas que tinha ali já na relação. Essa coisa pode ficar mais evidente aí, gerando talvez conflitos também, né? Acho que é um fator aí que certamente influencia. E aí as pessoas vão ter que talvez dar um ressignificado para isso, não é? Aprender a conviver também nessa situação, né? Então acho que isso é uma coisa interessante aí que foi colocada. Uma outra questão, vocês estavam falando aí da questão da pesquisa, até o Fábio comentou a pesquisa dele, do mestrado dele, que tem sido feitas muitas pesquisas sobre níveis de ansiedade, depressão, nesse contexto de pandemia. Aí eu estava pensando, se vocês conhecem, já ouviram falar, por exemplo, pesquisas que analisem pessoas que têm, às vezes, crianças, né, ou pessoas com doenças mentais, mas acho que mais interessante pensar na questão dos filhos, que tem algum tipo de doença mental, no caso de transtorno, né, mentais, como, por exemplo, TDAH, nesse contexto, né? Se esses pais, de repente, se vão se perceber níveis aí de estresse maior do que pessoas que não tenham filhos, digamos assim, ou que não tenham pessoas com esse tipo de problema, né? Assim,
acho que isso é seria um tema interessante, assim, das pesquisas, né? Não sei se vocês conhecem, de repente, alguma nesse sentido. Aí, se puderem Eu não comentar conheço, sobre não. isso. Eu É, não até porque conheço, estão mas acho surgindo, que né? mas acho que é um tema muito importante. Uhum. E nós, assim, do DERA, que fazemos pesquisa também, estamos sensibilizados com isso, no sentido que não só agora a gente precisa entender o que as pessoas estão vivendo, mas também quais são os efeitos disso posteriormente, né? Assim, a gente ainda não tem ainda a previsão do término da pandemia, enquanto não tiver vacina, a gente não vai ter essa previsão, mas é certo já que o efeito já está ocorrendo, e já se fala de uma quarta onda, que é a onda da saúde mental, em que esses sintomas ligados justamente à experiência de estresse. Então, se você já tem algumas marcas de estresse, né, que já são marcas de intensidade de aumento de estresse, se você tem que ter maior cuidado com seus filhos em função de sintomas, né, sejam quais forem, nesse momento isso deve estar muito intensificado, deve estar muito mais difícil, né? Só para ligar a questão da Érica, que fala dos pais em relação ao ensino remoto, né? Então a gente pode juntar, assim, se você não tinha, né, nenhuma participação na vida do seu filho em termos de formação escolar, agora você está obrigado a ter, né? Então, se você tinha apoio nos professores, agora você não tem mais, você tem que, dentro de casa, se virar, né? Embora a gente ouça falar também que os professores estão se desdobrando para dar todo o apoio possível por WhatsApp, etc., para os pais que estão com seus filhos dentro de casa tendo que estudar, né? Então, o que eu diria para você assim também, o que a gente pode pensar que diminuiria essa experiência de estresse é a manutenção de algum tipo de rede de apoio, porque a gente não pode também achar que, em função da pandemia, agora, né, assim, somente os pais dentro de casa vão lidar com todos os problemas e resolver todas as dificuldades que estão enfrentando. Então, nós temos uma estrutura social que é uma estrutura de serviços, de apoio, né, que pode funcionar ainda e que acho que é importante a gente pensar que os pais acho que ainda podem ter esse tipo de apoio, além de também da gente pensar na rede social, né, que hoje, por exemplo, já acho que já consigo correr mais um risco maior de ampliar um pouquinho a frequência na minha rede social, não muito, né? Você começa a encontrar meus familiares, mas também não muito, não precisa aglomerar, né? Então você vai aos poucos assim identificando onde na sua rede pode ter apoio. Então eu conheço algumas pessoas que têm uma rede que já está funcionando nesse sentido, justamente por conta dos filhos, porque se você tem filhos, torna muito mais difícil o isolamento, né? Então você tem que criar alternativas. Aí alguém falou aqui, é, então, estou refletindo bastante sobre os resultados da pesquisa, a Isabel disse, em relação à baixa autoestima. Isso é para o Fábio. Dos filhos que ainda moram com os pais. Quais são os impactos disso? Alguma conexão com o desenvolvimento da depressão? Isso é interessante porque foi um achado surpresa, né, Fábio? Fala aí. É verdade. Quando a gente faz a pesquisa, né, a gente faz uma revisão da literatura, o que isso tem sido falado, publicado e tal. E isso não tinha aparecido, a questão da baixa autoestima. Pelo menos eu não achei nas minhas fontes, né, essa questão da baixa autoestima dos filhos. Eu entendi isso como se fosse uma autocobrança também dos filhos em relação a estar numa determinada idade e não conseguir ter os recursos para poder se tornar independente dos pais. Alguma conexão com o desenvolvimento da depressão? Eu acho que isso pode acontecer, né? Acho que precisa ter mais estudos sobre isso, mas na medida em que essa autoestima seja muito baixa, né, que a pessoa não consiga é, também desenvolver, eu tinha até falado nos resultados, né? Se uma pessoa tem baixa diferenciação de self, ela tende a ter uma relação consigo mesmo e com os outros mais complicada, né? Ela se sente culpada, ela
ela tem dificuldade de tomar decisões, e isso são fatores também que podem desencadear depressão. Mas a depressão também é importante salientar que a depressão é diferente de tristeza, né? Então a pessoa pode estar triste por essa situação, né? Por tudo isso está acontecendo, mas não desencadear uma depressão, que seria uma coisa mais constante, né? Mais frequente. Então, a Glória comentou, não sei de uma pesquisa, mas sei de casos clínicos que o indivíduo teve um nível alto de melhora na pandemia, estão muito bem nesse contexto, porque possuíam ou possuem fobia social e atravessam um momento numa zona de conforto. Né? Não tem que ser necessariamente ruim a pandemia para algumas pessoas, né? Que estão muito bem dentro da toca, né? Para quem tem fobia social, né, com certeza deve ter sido um alívio não poder enfrentar, né, isso que é um medo Uhum. que elas enfrentam diariamente. Sim. Mas essa é uma questão também que a gente tem levantado, né? A Kátia, que estuda ansiedade social, ela também vai tentar investigar como é que está isso agora na pandemia, porque você tem que falar com o computador é um momento de estresse para quem não gosta de se expor, né? Então, por exemplo, às vezes eu fico imaginando que a gente combinou não ligar a câmera e tal, mas há um certo conforto também não ligar a câmera, né? Eu até gostaria de vez em quando dar uma desligada, porque eu fico me olhando, aí eu olho para o Fábio, né, para poder... Estou falando com o Fábio, né? Porque é um negócio muito diferente você ter que ficar lá no computador e ter que se adaptar a essa novidade de encontro e de conversa dessa maneira, né? Então, fico imaginando que tem algumas dificuldades também que podem estar aparecendo e até em relação ao retorno, né? Assim, pessoas que estão muito bem na toca, como é que vão fazer para retornar para o mundo depois, né? Então, Edna, até assim, para complementar, eu estou vendo isso na prática, né? Porque eu tenho alguns pacientes com fobia social, né? Com ansiedade social, e eles estão numa zona muito de conforto, trabalhando de home office, a exposição, mesmo que seja através de uma tela de computador, é muito reduzida, né, em relação ao dia a dia, quando ele tinha o convívio diário com as pessoas. Então, alguns deles estão começando a se preparar para retornar às atividades, ou seja, sair do home office. E isso está mexendo muito com o emocional dessas pessoas, porque eles, né, basicamente estão numa zona de conforto, né? Então, esse retorno, né, esse retorno começou a aumentar nesses pacientes episódios de ansiedade, enfim, aumentou muito o quadro de ansiedade desses pacientes, ao ponto que alguns estão tendo já que ser medicados, né? Então, é bem complicado, né, essa questão, né? Porque a gente pensa que é mais fácil para eles, mas não está sendo, não. Fiquei, exatamente, eu te ouvindo agora, fiquei pensando, até o próprio nome, né, do diagnóstico fala que essa é uma questão social, né? À medida que você está dentro de casa, isso pode ter um alívio do sofrimento, mas só a perspectiva de que você vai ter que sair retoma o sofrimento, né? Na cabeça, né, de muito deles, eles estão dentro de um quadrado, né? E agora eles estão tendo que tirar o pé desse quadrado. Então, está bem complicado, porque aí eles, né, não só estão tensos com as relações sociais, mas também tensos com a questão da doença, né? Então, Sim. isso, né, mexe demais com o emocional deles, é muito complicado. Então, aí a Camila falou assim, gostaria de agradecer pela ótima palestra, mas ela tem uma aula agora, então tem que sair. A Isabel também agradece pela resposta, adorei a palestra, trouxe informações muito interessantes. A Érica, eu total, desconforto com a câmera. Também. A gente tem que se acostumar forçosamente. E isso deve falar bastante sobre nossa relação com nossa imagem, né? Sim, né? Tanto do ponto de vista narcísico, né, que
Você se arruma, passa batom, você fica se olhando, né? Não tem ninguém para ver se você olha o tempo todo. Com isso, eu divido muito com a Renata. Não está aqui hoje a Renata, né? Mas a gente implica uma com a outra nesse sentido, porque a gente se prepara para ir para frente da câmera, né? A nossa imagem tem que estar arrumadinha. A Glória também concordou, tem muito desconforto com a câmera. A Rosiane falou, eu todinha, tenho fobia social, mas eu estou vendo algumas atividades retornando, difícil. Aí a Glória falou, o grupo aqui é pequeno, eu vou me expor, tenho ansiedade social e nunca estive tão bem. Meu desempenho acadêmico melhorou bastante e até relação familiar. Quando preciso sair, a máscara me protege dessa questão também. É interessante a gente pensar que, né, como que você pode estar construindo um recurso, né? Não vamos dizer que a sua experiência não pode ser positiva, né? Mas, enfim, é preciso também pensar como é que vai ser o retorno, né? Assim, à medida que precisar de mais atividade fora de casa, né? Porque o que acontece? A Kombi é velha, fez algumas coisas para ela continuar andando, mas essa Kombi... Não, quem está falando, gente? Em nome de Jesus. É assim, é o que ele falou agora. Dá A para gente está andar ouvindo por aqui, a conversa dá gente, vai devagar, não tem problema nenhum. Ednir, muito mais... É a pandemia, gente. A pandemia é assim mesmo. Vocês não viram que a mulher do Fábio Pochá passou pelada enquanto ele fazia uma live? Passou pelada, assim, com uma toalha na cabeça. Acontece toda hora. Então, a gente está dentro de casa e a nossa casa fica expondo de vez em quando. Aí a Érica falou, se fosse alguns anos atrás, talvez eu não tivesse esse problema. Mas agora que engordei muito, fico extremamente desconfortável em expor. E a câmera lhe mostra a todo momento aquilo que você não quer ver. Ele falou de mim, é um protocolo. Eu falei, poxa, olha Ednir só. voltou. Ainda bem que eu identifiquei quem é, senão a gente ia ficar ouvindo a conversa dela o tempo todo. Isso é uma outra coisa também dessas atividades, né? Porque as pessoas estão fazendo outras coisas. A gente tem essa sensação que eu não estou vendo ninguém e vocês não estão aqui, gente. Vocês estão fazendo outras coisas. Eu estou falando só com o Fábio, que nunca está com a câmera ligada. Então... bom, deixa eu voltar aqui. A Érica falou que se sente desconfortável. Oi, Ana Luísa, obrigada. Ana Luísa apareceu aí, ó. Esse desconforto com a câmera em relação ao padrão estético, né? Então, acho que a gente tem que encontrar formas de fazer isso também, né? Eu não sei. Eu passo batom, arrumo o cabelo. Batom de chinelo. Então, assim, a gente vai tentando se adaptar à situação para ficar um pouco mais confortável, né? Não sei. O que vocês querem falar? Como é que estão vocês com a imagem na câmera? Por exemplo, o Fábio tem um visual completamente novo. Ele não tinha esse visual antes da pandemia. E foi por acaso, na verdade, né? Porque Uhum. a pandemia, os barbeiros fecharam, a gente deixa o cabelo crescer, vai deixando, vai deixando. Eu falei, quer saber? Vamos mudar o visual, vamos aproveitar, né? Aí o cabelo tá grande, só que para arrumar também demora meia hora para ele ficar, não ficar aquela coisa, né? Parecendo uma medusa aqui. Sim. E tem recursos também, sabe? O zoom, você pode botar maquiagem, enfim. Fundo, insiste no batom, passa um blush. Ou como é que você chama hoje, né? Blush? É rouge? Como é que você Blush mesmo. Hã? É blush mesmo. É blush, tá bom. Então, a Júlia diz que adorou a palestra, parabéns, infelizmente terei que sair. Então a gente começa a entrar naquela fase, está todo mundo saindo. Então, a gente agradece, né? Espero que vocês fiquem com essas ideias para terem bastante reflexões, né? E continuar pensando sobre esses temas da família, né? Da emoção. Obrigado, Fábio, pela parceria nessa live. Nada, obrigado a você pelo convite aí, foi muito legal. Obrigado para todo mundo aí que está assistindo até agora a gente também. Então tá bom. Oi, Ana, apareceu também. Então a gente se encontra na próxima, que vai ser em setembro. Oi, Ana Cleia.
Em setembro, a gente vai falar sobre a experiência emocional do LGBTQIA+. Tá? Até. Beijos. Tchau. Beijos.